Boa noite a todos, seja bem-vindo a essa celebração. Mais uma noite, mais um dia em que Deus Ele usa esse instrumento para chegar até você. É hora de você parar o que você está fazendo, sair da sua cozinha, desligar o fogo do fogão. É hora de você chegar à sala, ao quarto, à varanda, ligar sua televisão, seu computador e celebrar conosco esse tempo tão especial que Deus reservou para todos nós. É noite, é tempo de transformação, é tempo de mudança. E uma das mudanças que nós temos vivenciado na nossa vida é isso. É estar adorando a Deus, estar em comunhão com a igreja, e eu louvo a Deus pela sua vida. Que você compartilhe esta mensagem, essa celebração, e que possa junto conosco adorar o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor e que faça você desse momento o momento mais importante do teu dia, que é essa hora. Vamos louvar o Senhor. Eu vivo pela fé e não vacilo.
Senhor, como é bom tê-lo perto, como é bom tê-lo em nossas vidas. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Cante, é bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir. Deixa o Senhor trazer a cura nessa noite na sua vida. Como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Exalta o Senhor, vem, Senhor. Jesus, receba o meu amor, os condutos que renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, Jesus, e receba o teu amor, os condutos que renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Aviva o nosso viver nessa noite, Senhor. Fale aos nossos corações através da sua palavra, pregada pelo pastor Bruno. Falar dele mesmo, mas possa ser usado pelo teu Santo Espírito, do qual nós precisamos sempre em nossas vidas, para nos conduzir, para resgatar-nos do pecado, para nos esclarecer daquilo que precisamos fazer. Entregamos as nossas vidas a Ti, Senhor, nessa noite. Abençoe a cada um de nós, nos proteja de todo perigo e todo mal, Senhor. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, boa noite a todos, os amigos, os visitantes, aqueles que foram convidados, né, estão partilhando e compartilhando essa live, que seja um tempo de reflexão e que seja um tempo onde Deus ele vai, através da sua palavra, das canções, da oração, mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir
e nos dando novas perspectivas. Eu louvo a Deus pela sua vida nesse tempo e agradeço desde já o carinho que vocês têm tido com o Senhor, com a igreja e com todos nós. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 1. Quero convidar você a abrir sua Bíblia de papel, ou se não você acompanha a leitura comigo. O livro de Atos, capítulo 28, verso 1, que diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça não o deixava viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já há muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais da ilha, que tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Louvado seja Deus com a sua palavra. Nós temos aqui um texto que é muito interessante pensar no nosso tempo, porque é uma narrativa onde o apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus uma missão, e essa missão profetizada era uma missão de ir a Roma, e ele deveria levar uma mensagem, ele deveria pregar para Ciro. Mas o fato que no percurso, no trajeto, Paulo ele é levado prisioneiro no navio, junto com outros, e ali Paulo ele sofre uma interrupção na sua história. Ele é levado para uma ilha, a ilha de Malta. É interessante porque isso parece muito com a nossa história. Tínhamos um percurso, tínhamos uma trajetória, mas num dado momento, de forma instantânea, tivemos as nossas vidas, as nossas realidades mudadas, e assim, de uma forma muito simples, mas de uma forma instantânea, as nossas realidades foram mudadas de uma hora para outra. O fato que hoje nós nos encontramos como o apóstolo Paulo se encontrou nesse tempo. Ele tinha um chamado, ele tinha uma missão, mas ele sofre ali uma interrupção. Eu quero dizer para você nessa noite que esse tempo que você sofreu uma interrupção, como eu, como todos nós, você também está vivendo um tempo de quarentena. Mas eu não quero falar de uma quarentena física. Eu quero falar de uma quarentena espiritual. Eu quero falar nessa noite como que Deus, ao longo desses meses, Ele tem falado ao nosso coração, Ele tem providenciado experiências das quais muitos de nós não tínhamos vivido antes. O apóstolo Paulo aqui ele sofre uma experiência onde uma víbora lhe ataca a mão. Naquele mesmo contexto, ele cura e salva a vida de muitas pessoas. Eu quero dizer para você, você que está aí, desse lado, na quarentena,
Estamos vivendo um tempo de transformação, um tempo de mudança nas nossas vidas. Até quando você vai ficar aí, olhando para a sua vida, mantendo a rotina que você vem e está se acostumado a manter? Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está transformando você. Deus entra na sua casa, o Espírito Santo de Deus, ele entra no teu lar para mudar a tua realidade, transformar a maneira de você enxergar as coisas. Sabe por quê? Porque Deus quer mudar o teu caráter, Deus quer mudar a tua integridade, Deus quer mudar a tua fidelidade. Deus está escrevendo uma nova história na nossa vida e na sua vida. Mas por quê, pastor? Porque Deus está mudando a nossa história. Porque Deus, ele quer que você foque no seu poder e não nas suas habilidades, não na sua força. É interessante que quando a gente olha para as nossas habilidades, para a nossa força, a gente acha que a gente pode muita coisa. Mas eu quero dizer para você nessa noite que não é assim. Quantas vezes você já disse que iria começar uma dieta na segunda-feira? Quantas vezes você falou assim, não, essa semana eu vou entrar na academia, nessa semana eu vou ler um capítulo da Bíblia, essa semana eu vou fazer um jejum completo? Quantas vezes você fez inúmeras promessas para você mesmo e não conseguiu cumprir? Sabe por que você não conseguiu cumprir? Por quê, pastor? Você não conseguiu cumprir porque você confiou no teu poder, você confiou nas tuas habilidades, você confiou nos teus recursos, você confiou nas coisas que estão às suas mãos e que você acha que detém todo o controle. Eu quero dizer para você nessa noite que enquanto nós olharmos para a nossa capacidade, a gente não vai conseguir mudar. A gente não vai conseguir deslumbrar as coisas que realmente Deus pode fazer através da nossa vida. Existem situações na nossa vida, e uma delas é essa: nós não temos o controle de tudo. Teu dinheiro, teu recurso, teu conhecimento, teu diploma não lhe faz deter o poder e o controle das coisas. Veja, estamos numa quarentena. O apóstolo Paulo, ele entra no navio com uma missão: ir a Roma. Mas a missão de Paulo foi interrompida, sabe por quem? Pelo poder de Deus. Nessa hora ele enfrenta uma grande tempestade, ali o barco fica à deriva, eles chegam numa ilha chamada Malta, e aquilo que aparentemente tinha controle se perdeu. Por quê? Porque havia um propósito maior. Eu quero que você escreva no teu coração nessa noite: enquanto você focar no teu poder, você não vai alcançar as coisas, as maravilhas, o milagre, o sobrenatural de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque existem situações, e essa é uma delas, que nós precisamos depender completamente de Deus. Nesse tempo, o tempo de quarentena espiritual é um tempo para nós olharmos para Deus e perguntarmos a Ele que tipo de transformação Ele quer fazer com a minha vida. Quais são as mudanças que Deus está proporcionando nesse tempo, me levando à reflexão, me levando ao entendimento, para quando eu retornar às atividades que eu acho que são normais, ou que antes pelo menos eram, o que Deus quer para a minha vida. Quais são as missões que Deus tem colocado no meu coração, no teu coração, para quando você voltar à sua rotina e de fato você experimentar o verdadeiro poder do Senhor, o sobrenatural dele, o milagre, a cura, a libertação, a salvação. O que você está esperando? Escreva no teu coração: confie no poder de Deus e não na sua própria força. A experiência do apóstolo Paulo é muito clara em diversos livros. Antes de ser o apóstolo Paulo, sabe quem ele era? Era Saulo. E diz a Bíblia que por muitas vezes ele olhava para a sua vida e falava assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que está em mim e não quero fazer, é esse que eu pratico. Muitas vezes nós
nos encontramos fazendo coisas que não gostaríamos. Talvez você não gostaria de mentir mais. Talvez você não gostaria de trair mais a sua esposa, o seu marido. Quantas vezes você prometeu que não iria mais transar com a sua namorada antes do casamento, mas você não consegue? Você prometeu que não mentiria, mas pega-se na mentira. Você prometeu ser honesto, mas por muitas vezes encontra-se em situações onde a desonestidade ela te aponta e te acusa. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque você confia no teu poder, no teu domínio, na tua consciência. Eu quero dizer para você nessa noite que diante das impossibilidades da sua vida, existe um Deus que detém todo o poder e todo o controle. E quando você confiar nele, quando você entregar para ele, quando você falar assim, Deus, toma domínio dessa área da minha vida, porque eu sozinho não consigo. Essa área que eu não consigo dominar, porque toda vez que eu acho que eu vou conseguir, eu caio. Eu quero dizer para você nessa noite, dependa unicamente de Jesus, porque ele detém toda a força e todo o poder. Diz a Bíblia que uma esperança há para nós. E sabe qual é a esperança? Que diante de toda a incapacidade humana, o apóstolo Paulo ele vai dizer, em Deus, nele, tudo posso. Em Deus eu me sinto fortalecido. Em Deus eu encontro a verdadeira confiança para vencer aquilo que está além da minha carne. Por isso, meu querido, nessa noite você precisa entender que o teu foco, se você realmente quer viver um tempo de transformação, um tempo de experiências tão particulares que você talvez não tenha compartilhado com ninguém, vai ser esse tempo que Deus vai mudar a tua história e a tua realidade. Uma segunda coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos focar nas promessas de Jesus para a nossa vida. O apóstolo Paulo tinha uma missão que foi dada pelo Senhor. E a sua missão era ir até Roma. Mas ele foi impedido, a tempestade sobreveio. Mas nesse percurso, nesse trajeto, muitos tripulantes morreram. Mas o fato é que Paulo se encontra agora na ilha de Malta. E ele vive uma experiência na sua vida que antes ele não tinha vivido. Você, na sua quarentena, está vivendo uma experiência que nunca viveu. Eu estou vivendo uma experiência que não tinha vivido antes. Entrar na tua casa através da internet. Eu quero dizer para você nessa noite, precisamos focar naquilo que Deus tem como projeto, como missão para a nossa vida. Enquanto você ficar pensando nas possibilidades e impossibilidades, você não vai conseguir alcançar. Mas Deus, ele tem um projeto profético para a sua vida. Qual o chamado de Deus para a sua vida? O que você vai fazer quando sair dessa quarentena? Pastor, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus, como grande professor, na pedagogia de Deus, nesse tempo de quarentena em que estamos numa ilha, como o apóstolo Paulo esteve, estamos aprendendo o quê? Aprendendo a ser honesto. Estamos aprendendo a ter integridade. Estamos aprendendo a usar o nosso tempo, ou como diz a Bíblia, remir o nosso tempo, para que não percamos o sentido, o alvo para o qual Ele nos chamou, para o qual Ele nos salvou, e para o qual Ele quer salvar você. E você tem uma missão especial dada por Deus. Sabe por quê? Porque a obra que Deus começou no apóstolo Paulo, a obra que Deus começou em mim e em você, não terminou. Porque talvez você diga assim, pastor, realmente eu não consigo. Essa transformação que eu tanto quero, eu não consigo. Eu quero dizer para você, pelo poder da palavra de Deus, que em Cristo nós podemos. Porque a boa obra de Deus começa agora na nossa vida. Nesse tempo de quarentena, é um tempo onde Deus fala ao nosso coração, sabe o quê? Que até que Ele venha,
a obra não irá ser completa, aleluia, porque Ele é Deus. E a gente está num processo de transformação, a gente está num processo de mudança, e a gente precisa entender que a nossa vida é uma vida que Deus tem promessa. Talvez você tenha a promessa de ser pai, de ser mãe, de ser um grande executivo, de alcançar os seus sonhos. Escreva no teu coração que os sonhos de Deus para a sua vida não cessaram. Apenas foram interrompidos, como o apóstolo Paulo também teve a sua missão interrompida, mas não foi interrompida por ele, foi interrompida por Deus. Muitos projetos cessaram. Muitas campanhas tiveram que parar. Mas nessa noite a palavra de Deus diz assim: tudo está sob o meu controle, o controle de Deus. E que você possa entender isso no teu coração, que existe uma transformação, existe uma mudança, existe uma reflexão, do qual Deus, nesse processo pedagógico, Ele está me ensinando que eu preciso depender dEle. Eu preciso abrir espaço para ter um conhecimento, e esse conhecimento só pode vir de Deus, através da sua palavra. É um tempo de abrirmos o nosso coração para a oração. É um tempo de abrirmos o nosso coração para a fidelidade a Deus. É um tempo de abrirmos a nossa vida, rasgarmos as nossas vestes, para que Jesus, o nosso Deus, Ele olhe para mim, olhe para você e diga: vale a pena terminar essa obra, porque o fim da nossa história Ele conhece. E que você possa guardar no teu coração que isso é um processo. E esse processo de Deus não vai acontecer assim, de uma hora para outra, não vai. Não pense que você mais 2 semanas, 3 semanas de quarentena, você vai sair daí um homem melhor, uma mulher melhor, que você não vai pecar mais, que você não vai errar mais, que você não vai mentir mais, que você não vai adulterar mais, que você não vai mais fornicar com a sua namorada. Não é isso. Mas eu quero dizer para você que diante de cada pecado, diante de cada dificuldade, diante de cada insensibilidade para você mesmo, existe um Deus que caminha com você, que está do teu lado. Existe um Deus que quer mudar a sua história de vida. Mas isso é um processo. E esse processo é um processo pedagógico de Deus, onde Ele quer te ensinar. Onde você precisa alcançar a maturidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diz a Bíblia que quando nós entendemos isso, que a boa obra que Jesus começou ainda não está completa, Ele começa a fazer os milagres na nossa vida. Os milagres, as curas começam a acontecer. Sabe por quê? Porque entendemos que precisamos confiar em Deus, precisamos depender das suas promessas, e que esse processo é um processo progressivo à perfeição. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado pela primeira vez, pela segunda vez, ouvindo essa palavra, eu quero dizer que você não pode se conformar com a situação que você está vivendo agora, com essa realidade. A gente precisa sair dessa ilha como o apóstolo Paulo saiu, com um projeto em mente, com um foco em mente, com um destino profético dado pelo Senhor. Que você saia desse tempo um grande profeta de Deus, um grande adorador, e que acima de tudo seja um homem e uma mulher obediente ao Senhor, porque nesse processo Deus quer tornar você melhor do que você já é. A cada dia, de dia em dia, de glória em glória, de fé em fé, nos tornamos homens e mulheres aperfeiçoados pelo Senhor. Que nessa noite você possa entender do Senhor que os teus planos não foram enterrados nessa pandemia, não. Porque quem enterra plano é pirata, e isso se faz nas ilhas. Mas a nossa ilha é no nosso lar, é na nossa quarentena. E nesse tempo Deus está falando muito ao nosso coração. Abra os teus olhos, abra a tua mente, aprenda com o Senhor. Em cada louvor, em cada palavra, em cada reflexão, comece a sua transformação hoje. Lute, creia nas vitórias que Jesus tem para a nossa vida.
E que você, em nome de Jesus, possa sair daqui renovado, fortificado, fortalecido por esse Deus. E que você possa focar no poder de Deus, focar nas promessas do Senhor e focar no progresso, porque isso é gradativo. Porque em nome de Jesus, uma nova história Ele escreve, um novo começo, começa agora, aí na tua casa. Então não deixe para amanhã. Chega de agendar e marcar para quando você estiver mais velho. Chega de marcar para segunda-feira, para sexta-feira, eu vou domingo. Não, é agora. É nessa hora que Deus entra na tua casa e fala assim: é com você. É com você que eu quero causar a transformação. É você que eu vou usar para fazer o milagre na tua vida e na vida da tua família. Para encerrar, nessa tarde eu estava trocando o telefone com a irmã Rose. A irmã Rose vive um momento difícil na sua vida, que é o tratamento de um câncer. Mas sabe o que chamou muita atenção e que falou muito ao meu coração? Ela falou assim: pastor, eu estou bem. Dentro das possibilidades, fisicamente eu estou bem. Mas ela falou assim: eu estou muito melhor, porque as profecias do livro de Isaías têm trago vida ao meu coração. Glória a Deus. E como que essa realidade tem mudado a minha vida? Como que é tão real cada promessa de Deus, cada sacrifício, cada luta, cada deserto que o povo de Deus passava. Era apenas um início, era apenas uma quarentena daquilo que Deus iria realizar na vida do seu povo. E isso, irmãos, marcou muito o meu final de tarde. Você pode se tornar, nessa hora, por uma decisão, uma pessoa melhor. Não porque você está na quarentena, mas porque a palavra de Deus mudou a sua realidade. E que seja agora, que seja nessa hora. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos a Deus, eu quero convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Ele. Deus querido, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor as vidas que estão aí, que estão compartilhando, que estão aprendendo do Senhor. Mas existe uma transformação muito maior. O sobrenatural de Deus sobre a vida dos teus filhos espalhados em toda a terra. Eles irão testificar para a glória de Deus quem o Senhor é. Mas nessa hora eu clamo para que o Espírito Santo do Senhor me ajude a renovar cada dia as minhas palavras, o meu coração, o meu viver, para que nesse tempo de quarentena eu me aperfeiçoe no Senhor, para que a minha dependência seja na Tua palavra, e que a oração seja o momento de diálogo com o Senhor, para que eu consiga, Pai, ter vida para contagiar tantas e tantas outras vidas, para o qual o Senhor vai me usar, no nome de Jesus. Pai querido, eu não quero olhar para as dificuldades, eu não quero olhar para o Covid-19, eu quero olhar para o Senhor, porque o nosso alvo é Cristo, Jesus de Nazaré. E quando nós focamos os olhos no Senhor, nós conseguimos enxergar a direção. Porque esse tempo de quarentena, esse tempo que Paulo esteve na ilha, me ensina que esse tempo é pedagógico, esse tempo é necessário. Eu preciso aprender contigo a depender unicamente do Senhor. Por isso, Pai, faça obra na vida dos meus irmãos, cuide dos meus amigos. Pai querido, em nome de Jesus, aquele que está olhando para a dificuldade financeira, aquele que está olhando para a sua saúde, Pai querido, que eles sejam renovados pelo poder do Senhor, porque o Senhor vai completar a obra no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Quando o apóstolo Paulo olhou para si, ele disse: eu não consigo fazer o bem, apenas o mal. Mas o nosso Senhor olhou para o apóstolo Paulo, ele olha para você nessa noite aí na tua casa. Sabe o que ele fala para você?
a minha graça te basta. Louvado seja Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus. Você que está aí na sua casa nos assistindo, ouve conosco. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Ouve o Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Louvado seja Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos ao Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita, Senhor. Necessita mais de Ti. Aleluia, glória a Deus. Nós agradecemos esse momento tão especial na nossa vida. Convido você para domingo estar no estudo da Bíblia, Momentos de Sabedoria, todo domingo às 9 da manhã. E à noite vamos estar aqui com a celebração às 18 horas. Compartilhe, divulgue, seja cristão onde você está e use esse tempo para meditar, orar e clamar ao nosso Deus. Nós encerramos dizendo que Deus é bom, Toda vida, Deus é bom. Que o Senhor te abençoe e te dê um final de noite de paz, no nome de Jesus.